Minha querida aluna, meu querido aluno, 10 horas e 20 minutos de 1º de outubro de 2025, primeiro dia do quarto trimestre de 2025, é o último trimestre do ano, né? Só falta outubro, novembro, dezembro agora, estamos no último trimestre do ano, reta final do ano. Como é que está o seu ano? Seu ano você cresceu, não cresceu? Como é que foi? Né? Eu sou o pesquisador científico, né, professor Alas Gabriel Bregiaro, vinculado ao mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental numa universidade americana. E a minha sólida e extensa carreira deixa notória, deixa inequívoca, deixa visível, pública, as minhas altas habilidades de permutação num nível, né, sem precedente. O cara, você está falando com o cara, criador da superdotação metafísica espiritual, criador da superdotação sexual, criador da superdotação búcleo, né, o criador e pioneiro nela, o primeiro superdotado nível búcleo do mundo, né, com laudo neuropsicológico comprobatório, né, dessas altas habilidades de permutação nesse nível, sem igual, sem precedentes. Você está falando com o criador da liderança neossituacional, o criador do paradigma neoperspectivismo giftidiano, né, o idealizador, criador da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação, o criador da teoria universal da geração de valor por fusões e aquisições, TUGV, que já foi validada cientificamente, já foi parcialmente publicada e vai ser, né, completamente publicada no devido momento, né? E essa teoria, né, teoria psicodinâmica, né, giftidiana da predestinação, está em fase de validação, né, no meu mestrado em psicologia, né, no devido momento estará validada, estará publicada também, para que toda a comunidade científica, né, internacionalmente falando, tenha acesso, né, a essa teoria, né. Esse livro aqui é a minha principal obra mais vendida, né, já vendi centenas de exemplares, né, enfim, né, já sorteei também, né, vários exemplares para pessoas, né. Os 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, o estado da arte. Né? O presente trabalho aborda qualitativamente os 3 pilares constituintes da metodologia da pesquisa científica, quais sejam o epistemológico, lógico e técnico, visto que a vasta literatura deste tema contradiz sobremaneira ao se tratar de seus pilares constituintes, esse trabalho realiza de forma bastante abrangente, porém não exaustiva, uma revisão da literatura crítica e de outros documentos sobre o tema, com o objetivo de clarear a sua correta compreensão e o seu adequado uso. Deste modo, esse livro é destinado prioritariamente aos universitários e universitários, ou seja, para você que seja assinante de um MBA meu, seja o MBA em Marketing Digital, o MBA em Análise Demonstrativos Financeiros Contábeis, Valuation com Modelagem Estatística Financeira, o MBA em Precificação de Produtos e Serviços, a pós-graduação Lato Sensu em Metodologia da Pesquisa Científica, a pós-graduação Lato Sensu em Teoria Psicodinâmica e Giftidiana da Predestinação, a pós-graduação Lato Sensu em Vida Reprodutiva e Sexual Feminina. E também ou de um dos cursos técnicos, técnico em auxiliar de logística e transporte para pessoas com deficiência, técnico em qualidade de vida para trabalhadores e trabalhadoras, pessoas com deficiência. Tá? Então, você que já é assinante dos meus cursos, você tem acesso, né, sem ônus financeiro adicional, né, que já está incluído na assinatura, né, que você já paga mensalmente, né, todos os livros, né, a produção científica que eu faço, né, coordenando a comunidade científica Aliança Sapiens. Se você, espectador, ainda não é assinante, recomendo que você, e quer comprar o livro, você pode comprar, recomendo que compre direto do site da editora Aplis, que é mais acessível, R$ 69,00, né, e eu ganho uma comissão maior. Se você for comprar das revendedoras, Stand Virtual, Americanas, Casas Bahia, Ponto Frio, né, Magazine Luiza, você vai encontrar em diversas plataformas, né, na Amazon, KDP também você encontra. Lá você vai pagar um valor maior, porque são revendedores, e a comissão minha vai ser menor. Então, por questão de maximizar o que eu ganho e minimizar o que você gasta, você compra com um valor menor, mais acessível no site da editora Aplis, eu ganho mais. Então, compre direto na editora Aplis, caso você vai comprar. No checkout, aqui você vai selecionar quantas unidades, vai para o checkout, você insere o endereço onde você quer receber os exemplares físicos, né, insere suas informações, dados financeiros, bancários, né, depende se você vai pagar por Pix, boleto, transferência, né, seja por, né, cartão de crédito, e você, feito o pagamento, né, a Aplis ela envia direto, né, para o endereço que você cadastrou por correio. Tá? Agora eu vou apresentar minhas métricas aqui na plataforma, né, LACS, que é a plataforma CNPq, que cadastra todos os pesquisadores e pesquisadoras, né, do mundo, né? E eu vou apresentar para você as métricas aqui, que as minhas métricas, né, na produção científica, participação científica, elas transcendem, elas vão muito além daquilo que doutores e doutoras por aí, né, de USP, instituições de ensino por aí, conseguem fazer. O que eu fiz em 1 ano e meio, esses doutorzinhos vagabundos com inveja de mim, que fica aí atrasando minha vida, né, que eu tenho que processar, não conseguiram fazer nem metade disso, nem 50 anos de carreira eles não conseguiram fazer o que eu fiz em 1 ano e meio. Por isso, tanta inveja, né? Se em 1 ano e meio eu fiz isso, daqui uns 5 anos, se ninguém atrasar minha vida, eu já estou com mais de 1000 artigos publicados, eles vão querer mandar me matar. Né? Se eu publico 200 artigos, eles já mandam me ameaçar, constranger, judiar,
Difamar, a hora que eu tiver 1000 artigos publicados em periódico aqui, a maior parte em Web of Science, Georgia Scientific Report, PubMed, Medline, Scopus, eles vão mandar alguém me metralhar na rua e eu sequestrar, jogar lá sendo numa mata e quebrar braço e perna por inveja, né? Já que não tem competência para, né, fazer melhor que eu na prioridade científica, tem que mandar atrasar a minha vida, né, acabar com a minha raça. Eu tenho 201 artigos publicados em periódico, 27 trabalhos publicados em análise de evento, 16 resumos publicados em análise de evento, 22 em livros, 137 capítulos de livros, 34 outros, né? Tem também 45 apresentações de trabalhos, né? Tem mais de 500, né, trabalhos técnicos concluídos em sentido científico. Aqui tem a lista dos periódicos científicos, né, nos quais eu publiquei, e a lista das parcerias que eu construí, sejam elas atuais ou passadas, né? Tem aqui a lista né, dos meus clientes. Aqui eu tenho, por exemplo, no Orcid, né, as minhas revisões por pares, né, 72 revisões realizadas, sendo uma revisão feita na Asian Journal of Economics, Business and Accounting, uma revisão feita na Asian Journal of Pediatric Research, uma revisão feita na Brazilian Journal of Information Science, 65 na Medical Hypothesis, uma na revista de administração da UFSM, 2 na revista da Prática de Administração Pública. Tá? Então essas aqui são as revisões feitas. Ainda tem revisões na Atena, né, que é a formação de professores, não entrou aqui. Tem revisão na revista, né, de extensão de estudos rurais, né, que também não entrou aqui. Tem revisão na editora Peter Publication, também não entrou aqui. Tem uma outra ainda revisão numa Humans, tem várias revisões que ainda não entrar aqui. Ainda estão mais, se não me engano, são mais 3 revistas de uma editora que ainda não entrou aqui. E eu vou providenciar, entrar em contato com esses comitês editoriais para que, né, migrem para cá as informações para atualizar, né, as revisões aqui. Essas aqui são as minhas métricas, né, no Google Scholar, né, são 1.591 citações, né, a índice H25, índice 1025, sendo, né, 13 citações em 2023, sendo 108 em 2024 e sendo 1.332 em 25, justificado pela fundação da Comunidade Científica Aliança Sapiente, em 1º de novembro de 2024, isso explica, né, esses 108 citações em 2024, né, foram meses de novembro e dezembro, e esse boom, né, na produção científica de 2025, né, pela centena de artigos científicos que eu conduzi, publiquei, né, junto com a Comunidade Científica Aliança Sapiente, que coordena quase um ano, vai completar um ano daqui a um mês. Aqui no Google Scholar, quando se clica ano, né, a publicação mais recente foi a que eu coloquei ontem, atendimento virtual da Defensoria Pública de São Carlos, provas da prevaricação do poder. Aqui tem um vídeo no YouTube, tem publicações, né, com um registro DOI, né, na base de dados Zenodo, confirmando, provando, né, o crime, né, prevaricação, artigo 319 do Código Penal, de servidores e servidoras da Defensoria, abuso de poder, inclusive eu estou processando a coordenação de lá por difamação, e a coordenação de lá, que já tem influência de USP e outras instâncias que eu estou processando em São Carlos, eles receberam ordens para não deixar mesmo eu tendo direito a assistência jurídica gratuita, para não deixar defensor público negativo, para cercear meu acesso, cercear minha defesa, para obstruir meu acesso à justiça, né? E quando eu consigo algum advogada que é pago, né, que às vezes faz até um valor mais em conta ou até pro bono, eu tenho que tomar cuidado, porque essa gente entra em contato e normalmente por meio de favorecimentos tenta convencer esse advogado a favorecer os interesses da parte que eu estou processando, as partes res e não os meus interesses, né, que estão totalmente de acordo com a lei, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né, porque encontrar pessoas honestas nessa fase da terra é complicado. Encontrar pessoas que não aceitam favorecimentos, sejam financeiros, né, sexuais ou outros, né, para poder jogar sujo, encontrar pessoas que não fazem isso é muito raro. Eu não faço isso, mas encontrar pessoas honestas como eu é coisa raríssima, é coisa difícil de encontrar. E aqui tem minhas métricas na ResearchGate também, né, o interesse em pesquisa, 975.4, que é a pontuação interesse em pesquisa, representa uma pontuação maior que 92% dos membros da ResearchGate, representa uma pontuação maior que 96% dos membros da ResearchGate que publicaram pela primeira vez em 2013. 13.776 leitores, né, representam o meu público de clientes em potencial, né, que se interessam nas minhas pesquisas e, portanto, se interessam em todos os itens educacionais, psicológicos, computacionais do catálogo da Aliança Sapiente, que conduz e publica essas pesquisas, né. 4.008 são, dentre os leitores, aqueles que já aprovaram a qualidade, a abrangência, profundidade, aplicabilidade, relevância, qualidade das pesquisas científicas originadas, seja em mentorias acadêmico-científicas, tutorias educacionais, assessorias científicas, desenvolvimento de softwares, terapias, cursos, venda de livros, palestras, né, massagem, etc., que eu utilizo esses itens todos, né, do meu catálogo para conduzir, para publicar a pesquisa. Além daqueles que se interessaram, já aprovaram, né, todos esses aspectos das minhas pesquisas, aqueles que já replicaram nas suas comunidades, sejam elas sociais, acadêmicas, científicas, escolares, universitárias, né,
organizacionais, universitárias, já perceberam, né, na prática os elevados, né, benefícios sociais, científicos e tecnológicos, e por isso aprovam e recomendam. 3.749 são clientes efetivos já que aprovam, validam as minhas pesquisas científicas e, consequentemente, todos os itens do meu catálogo, né, que foram utilizados para a condução e publicação dessas pesquisas, como, por exemplo, tudo isso que eu citei. Eles estão aprovando as mentorias acadêmicas científicas, aprovando assessoria científica, aprovando terapias integrativas complementares, aprovando massagem feminina, aprovando desenvolvimento de softwares educacionais empresariais, aprovando cursos, aprovando palestras, aprovando e-commerce, aprovando consultoria empresarial, aprovando todos os itens do catálogo que são utilizados para a condução e publicação dessas pesquisas científicas. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Agora eu vou apresentar para você, minha querida aluna, né, voltar aqui para o roteiro, né, das aulas. Essa aqui é a gravação da aula de número 49, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou apresentar para você. Esse aqui é o sumário, né, do meu livro, né, Os 3 Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica, o Estado da Arte. No sumário você vê introdução, revisão da literatura, né, passando pela epistemologia científica, gnosologia científica, ontologia científica, referencial teórico científico, a ética científica. Nos pilares metodológicos, você vê no pilar epistemológico o método, enfoque, o paradigma fenomenológico e hermenêutico, o método, enfoque, o paradigma empírico-analítico, o método, enfoque, o paradigma crítico-dialético, histórico estrutural. Você vê outros paradigmas, como por exemplo, né, o neoperspectivismo kiptiliano. No pilar lógico você vê as fases da pesquisa científica, né, para elaborar um projeto de pesquisa você vê, eu apresento planejamento, organização, execução e controle. Para transformar um projeto num projeto de pesquisa final, eu apresento o replanejamento, reorganização, reexecução e recontrole. As bases estruturais de pensamento científico, apresenta a base indutiva, a dedutiva e a abdutiva. Né, as abordagens científicas, apresenta a qual, a quant e a mista. As bases procedimentais de investigação científica, apresenta a observacional, a experimental, a estatística clínica. Apresenta também as técnicas gerais da pesquisa científica, as técnicas específicas da pesquisa científica. Apresenta também as demais espécies de pesquisa científica, os instrumentos da pesquisa científica, como protocolo observacional, protocolo de entrevista, questionário, formulário, diário de campo, testes, escalas sociais, bibliografias, documentos. Né, e aqui eu apresento o glossário científico, né, com todos os termos, né, conceitos utilizados, né, no livro. Anexo único, estrutura do trabalho científico. Apêndice 1, bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas e estudos organizacionais. Apêndice 2, levantamentos bibliográficos e documentais. Né, tudo isso eu apresento aqui no meu livro. Né, eu apresento, você tem a versão atualizada no ambiente virtual de ensino-aprendizagem como assinante dos meus cursos. Você é meu aluno, você é meu aluno. Você que não é meu aluno, minha aluna, se quiser adquirir o livro, adquira, mas no site da Estuda Apto para você pagar um valor menor e eu ganhar um valor maior, né? Sobre ainda o roteiro, né, de aulas aqui, eu vou apresentar para você o roteiro direitinho, né, em elaboração do TCC. Na aula 41 vimos a escolha do tema e definição do problema de pesquisa. Na aula 42, construção de objetivos e hipóteses da pesquisa. Aula 43, revisão de literatura, estratégias e bases científicas. Aula 44, metodologia de pesquisa aplicadas ao TCC. Aula 45, estrutura do TCC segundo a BNT. Aula 46, redação acadêmica, clareza, coesão e coerência. Aula 47, ferramentas digitais para elaboração do TCC. Aula 48, foi anterior, apresentação oral do TCC. Aula 49 agora, plágio acadêmico e integridade científica. E na última aula seguinte, transformação do TCC em artigo científico. Deixa eu só confirmar, eu estou gravando a aula desde cedo aqui, eu gravei a 47, gravei a 48, deixa eu ver direitinho como é que está o som aqui, porque assim, para mim a vibração está normal, o que indica que o som está bem configurado. Só que às vezes, o que acontece? Às vezes de um dia para o outro, desconfigura sozinho, eu não sei porquê. Às vezes de um dia para o outro, às vezes num dia eu coloco no volume 100, né, o máximo, e no dia seguinte, a hora que eu vou olhar, não está no 100, às vezes está no 85, às vezes está no 90 e acaba não saindo o som perfeito. Deixa eu ver aqui em qual patamar que está, porque eu tenho que estar no 100%, eu gosto de deixar no 100% som maximizado. Deixa eu ver direitinho, propriedade dispositiva de entrada, não, está no 100, está no 100%, não desconfigurou não. Então assim, mas porque eu ontem estava no 100, antes de eu dormir eu deixei no 100, né, que eu estava gravando à noite, então tá, mas está no 100 sim. Então assim, pelo roteiro eu vou falar sobre o plágio acadêmico e integridade científica, né, e por isso eu trago esse artigo científico, né, intitulado O Plágio Acadêmico e a Pesquisa Científica, reflexão sobre a importância da manutenção da integridade na construção do conhecimento e na elaboração de documentos. É um artigo científico, né, publicado na revista eletrônica, né, Pesquisa Educa, né, que está vinculada a uma revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos, o DOI está aqui.
Mas você, meu aluno, minha aluna, tem esse artigo na íntegra, né, direto no ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Você que não é meu aluno, minha aluna, pode me chamar, né, por e-mail, WhatsApp, né, que eu envio na íntegra para você ter acesso também. A existência do plágio acadêmico não é novidade na pesquisa científica, né, e requer uma reflexão ética e legal a respeito. Diante disso, tem-se a necessidade de se pensar em meios preventivos e corretivos diante da reincidência do plágio acadêmico e a consequente perda da credibilidade, né, da pesquisa acadêmica. Portanto, elaborado com base na revisão de bibliografia, com esse artigo, analisou-se o ambiente, né, de produção acadêmica, a ética na elaboração do saber científico e o plágio acadêmico, né, compreendendo-se a pesquisa científica enquanto atividade a ser exercida de forma responsável, fundamentada em metodologia, no manuseio, né, do conhecimento e em alteridade entre pesquisadores e pesquisadoras, assim como foram apresentados os mecanismos preventivos e corretivos de plágio a serem empreendidos pelas instituições de ensino e pelo Estado, de modo a resguardar direitos de autor e combinar responsabilização na esfera civil e penal. Introdução. A universidade é o lugar onde os mais variados debates são iniciados e criteriosamente desenvolvidos, né, tendo em vista o caráter exigentemente minucioso do método científico. Porém, é interessante que o procedimento da produção, mesmo do conhecimento, também se tornou objeto de questionamento de ordem técnica e até mesmo ética. Fazer-se referência aqui, né, ao denominado plágio acadêmico, uma prática por meio da qual pesquisadores e pesquisadoras, iniciantes e experientes, tomam como suas as ideias pesquisadas e publicadas por outros investigadores e investigadoras do saber científico. De antemão, ao se tratar de plágio no âmbito das instituições responsáveis pela instrução formal, não raramente o que vem à tona é a necessidade de se impor alguma penalidade ao infrator do trabalho acadêmico alheio, o que por si só conduz o debate aos limites da simples responsabilização por intermédio da intervenção estatal, esquecendo-se, por outro lado, do importante papel que as universidades podem desempenhar a título de incentivo, né, ao desenvolvimento e à manutenção da integridade na produção de documentos no contexto da pesquisa científica. Diante disso, a reflexão ética, acadêmica e legal sobre o plágio permanece atual e intensa, infelizmente. Isso porque zelar pela lisura da implementação do método científico e da atuação dos pesquisadores e pesquisadoras em geral é condição indispensável para que a comunidade acadêmica e a sociedade não percam o referencial de credibilidade historicamente atribuído à busca pelo conhecimento e pela consequente, né, superação do senso comum, tendo em mira tanto o progresso da investigação metodológica como o avanço da civilização. Assim sendo, tem-se a necessidade de se pensar em meios preventivos e corretivos, né, diante da reincidência do plágio acadêmico e da consequente perda de credibilidade da pesquisa científica. Isso porque, de fato, a renitência de fraude no âmbito da produção acadêmica tem o potencial de comprometer a retidão ética e legal que deve ser ostentada tanto por pesquisadores e pesquisadoras quanto por instituições de ensino. Isto é, para que seja mantido o legado de seriedade da pesquisa e de seus agentes produtores e produtoras, torna-se imperioso trazer à tona a constatação da atualidade do plágio acadêmico, ao mesmo tempo em que devem ser apresentadas metodologias de ordem institucional e legal a fim de desestimular a continuidade de tal desonestidade intelectual. Portanto, elaborado, né, com base em revisão de bibliografia, esse artigo tem por objetivos analisar a correspondência entre o ambiente de produção acadêmica e a ética na elaboração do saber científico e o plágio acadêmico, compreender a pesquisa científica enquanto atividade humana que deve ser exercida de forma responsável, fundamentada em metodologia no manuseio do conhecimento e em alteridade no diálogo entre pesquisadores e pesquisadoras, assim como apresentar os mecanismos preventivos e corretivos do plágio a serem empreendidos pelas instituições de ensino por meio do ensino de ferramentas apropriadas da pesquisa e pelo Estado a resguardar direitos de autor e combinar responsabilização na esfera civil e penal. A pesquisa acadêmica e a sociedade científica. Na história do conhecimento humano, parte-se do emaranhado próprio do senso comum ao saber metódico e sistematizado característico, né, da cientificidade. Nisto, primordialmente, a curiosidade do ser humano desempenhou importante papel na descoberta da realidade que o circundou desde tempos imemoriais, né, quer se tratasse da identificação de hábitos da tribo ou do clã em seus, né, regramentos coletivos, né, primeiros, dos desdobramentos climáticos a obstacularizar
obstaculizar o cultivo indispensável para a sobrevivência do grupo, ou ainda, né, mas não exaustivamente, do manejo da capacidade inventiva que tanto contribuiu para o aprimoramento de práticas culturais ao longo do tempo. A fim de sobreviver, o homem pesquisou, buscar alternativas, selecionar caminhos e aptidões, reunir os proveitos de perscruta, além de compartilhar o sumário dos saberes aprendidos, foram atitudes de descobrimento de que o gênio humano jamais abriu mão. Assim como a pesquisa, esse passado, né, desbravador também revela as nuances da problemática do conhecimento. Se navegar é preciso, pesquisar e conhecer é igualmente necessário. Como lembra Matalo Júnior, 2021, página 15, não é nova a preocupação do ser humano com o conhecimento. A bem da verdade, anota o autor, os povos da antiguidade se ocuparam com o desenvolvimento de diferentes formas de saber. Não sem razão, Casarim, 2002, página 16, sustenta que a ciência é a mais importante contribuição para o progresso da humanidade. Segundo os autores e autoras, o conhecimento científico é responsável pelos benefícios percebidos em diferentes áreas do saber, a exemplo da saúde, da comunicação, da engenharia, etc., cuja fonte se encontra em novos descobrimentos e no desenvolvimento da ciência. Casarim, 2002, página 20, também sinalizam para a existência contemporânea da chamada sociedade de conhecimento, em que se tem uma estrutura social mais dinâmica e, consequentemente, mais acelerada. E nessa ideia de dinamicidade está a produção da informação e do conhecimento, cujo acesso hoje, em decorrência da globalização, encontra-se mais democratizado do que fora em outros períodos da história. De outro modo, importa frisar que não há conhecimento e desenvolvimento científicos se não houver a um só tempo a valorização da metodologia e da pesquisa acadêmicas. A pesquisa acadêmica ou investigação científica é a atividade necessariamente exercida para que, de fato, haja o dito aprimoramento do conhecimento humano, metodicamente construído e cumulativamente preservado. No contexto da importância da inventividade acadêmica, Araújo, 2017, página 94, recorda que a pesquisa científica precisa de mentes curiosas, cognitivas e críticas que veem, através desta, como solucionar questões e entendê-las, que não se limitam a ler a teoria sem aplicá-la, conhecê-la na prática e que possam ajudar na melhoria de vida da sociedade de modo geral. A ciência, pois, faz-se pesquisa científica. Pesquisa acadêmica, por sua vez, é conditio sine qua non para a continuidade do progresso científico. Para tanto, há de se observar tanto as diretrizes técnicas a serem empregadas na escrita e na análise, ou seja, na elaboração do conteúdo científico propriamente dito, bem como as normativas condizentes à conduta socialmente esperada de um pesquisador ou pesquisadora, de modo que esse possa contribuir com a sociedade por meio da transmissão do conhecimento com seriedade e compromisso ético. Ética e responsabilidade na pesquisa científica. Contemporaneamente, transcendeu suas habilidades e capacidades tradicionais de ensino e de pesquisa, com o advento de tecnologias digitais de informação e comunicação, a produção do conhecimento e o consequente intercâmbio entre pesquisadores e pesquisadoras e dados pesquisados se tornaram ainda mais dinamizados. Neste ambiente de interconexão contínua de informações, a importância da investigação científica se avulta e com ela intensifica-se o debate relacionado à necessidade de se observar preceitos éticos na construção do saber humano sistematizado, desde o planejamento até a escrita e a divulgação do produto intelectivo proveniente da pesquisa acadêmica. Assim como em qualquer outra ambiência em que seja possível a interação entre intelectos humanos, as instituições de ensino, principalmente por meio do fomento à pesquisa acadêmica, também são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção de uma cultura ética explicada em investigação científica. Desse modo, a par do rol de diretrizes que compõem a dimensão tecnicista do saber metódico, ou saber metodicamente construído, a dimensão ética do agir humano, de igual maneira, há de influenciar a atuação técnica do docente, da docente, ou professor, professora, pesquisador, pesquisadora. Na pesquisa acadêmica, em qualquer especialização disciplinar, tem-se relação intersubjetiva. Isso significa que a investigação científica mesma também pode ser considerada uma forma de construção da identidade do pesquisador-pesquisadora. Interessante que, ao analisar o diálogo possível entre ética e interdisciplinaridade, transformação do conhecimento e competência, Rios, 2015, página 132, aponta a origem da formação da identidade dos indivíduos juntamente do contexto de relação intersubjetiva, na medida em que eu sou o outro do outro, sendo a identidade um elemento conexo à alteridade.
Fazenda, Tavares e Godoy, 2017, página 45 e 46, apresenta um vínculo intrínseco entre a noção de alteridade e a ética, porquanto o componente ético representa nada mais, nada menos do que tal relação de alteridade, de identificar a respeito pelo outro enquanto sujeito com quem se convive, razão por que se defende que a relação com o outro interpela a nossa liberdade e nos responsabiliza. Nesse momento, preceitos éticos passam a constituir um dos fundamentos principais da prática desempenhada pelo pesquisador-pesquisadora. Nesse sentido, após relatar a experiência de anos de convivência e trabalhos que teve como um integrante de um dos seus grupos de estudos, Fazenda 2016, página 137, afirma que todo pesquisador-pesquisadora percorre o caminho da conquista de sua própria identidade. De outro modo, sob a perspectiva do sujeito que empreende o labor científico, pode-se dizer que pesquisar também significa construir identidades identificáveis no resultado obtido com nuances de planejamento, redações e publicações nos meios especializados de divulgação do conhecimento. Eis, pois, uma justificativa social suficientemente apta a conclamar o incremento de normativas na área de produção do conhecimento humano, qual seja a alteridade entre agentes pesquisadoras em contínuo processo de construção de ideias e identidade de um lado e os destinatários do saber metódico de outro. Como em outro aspecto de interatividade social, a pesquisa acadêmica também se revela uma prática organizada que requer constante redirecionamento ético. Por não constatar maiores distâncias de concepção entre projeto de vida e projeto acadêmico, Fazenda, Tavares e Godoy, 2017, página 42, defende que por ser fundamentada na curiosidade humana, a pesquisa científica deveria ser comprometida com naturalidade na vida das pessoas, tendo em vista as finalidades a que se destina, a saber, a procura pelo conhecimento e a conquista da aprendizagem. Diante desse liame entre o ser humano, a ética enquanto disciplina de alteridade, a pesquisa científica, Fazenda, Tavares e Godoy, 2017, página 46 e 47, trazem à tona 4 pontos que não podem estar presentes quando do desenvolvimento da pesquisa acadêmica: a distorção, a amplificação, o plágio, o forjamento. Dentre os mencionados pontos cuja implementação no labor científico de longe se recomenda, sabe destacar o plágio e suas principais implicações práticas e teóricas correspondentes. Em vista disso, a prática de plágio em ambientes acadêmicos envolve pertinente discussão ética, em vez que essa dimensão do conhecimento, a ética moral, se espraia por todos os campos da ação humana em que se pretende constatar o agir com correção, baseado em diretrizes gerais de honestidade e respeito pelo outro. Rente a tal linha argumentativa, Pitton e Vidal, 2003, página 78, assinalam ser o plágio uma questão mais voltada ao campo da ética do que à área jurídica, haja vista a integridade que se busca comprimir no desenvolvimento das pesquisas científicas. O plágio e suas implicações acadêmicas. De forma geral, se o ambiente acadêmico é concebido como apenas uma dimensão do contexto bem mais abrangente que compreende as relações sociais ordinárias e as práticas usuais do desenvolvimento da vida, o plágio é uma das diversas manifestações de comportamento humano em que se presencia transgressão a valores individual e coletivamente preservados com o objetivo de se perfazer as noções fundamentais da ética e da alteridade nas interações humanas. Basicamente, o que fragiliza as relações sociais são as condutas por meio das quais há uma ruptura do pacto implícito de confiança tão necessário à convivência entre pessoas de diferentes matizes. No ambiente acadêmico, o plágio esvanece a credibilidade da pesquisa acadêmica e macula a escrita científica ao violar a integridade autoral do conhecimento produzido e disponibilizado à atenção pública técnica e não técnica. Conforme ensina Almeida, 2022, página 87, por necessário, a produção científica está relacionada a um rigor, no que tange à apresentação de resultados dotados de originalidade e relevância, com base no que se sustenta também a confiabilidade do trabalho científico. Com isso, o autor assinala que questionamentos éticos estão presentes na escrita acadêmico-científica, a fim de se evitar a superveniência de problemas de desonestidade, tal como ocorre com o plágio acadêmico. Em explicação sintética, embora suficiente para esclarecer o entendimento de pesquisadores que estejam em distintos níveis de experiência, Almeida, 2022, página 87, afirma que pratica o plágio acadêmico quem desonestamente apropria-se do trabalho de outrem, viola regras de originalidade e descaracteriza o conceito de autoria.
Em uma contribuição mais conceitual, Oliveira, 2016, página 15, oferece uma definição de plágio com especial atenção para a atividade e não para o agente plagiador. Segundo o autor, plágio pode ser considerado a apropriação de qualquer tipo de produção artística, literária, comercial, científica, apresentada ou assinada como sua, configurando uma apropriação indébita de autoria. Todavia, reconhece-se que tal prática não é única a merecer a classificação de desonestidade intelectual. Sanches e Narelli, 2012, página 46 e 47, assentam que, juntamente com o plágio, outras atitudes estudantis igualmente denotam comportamentos fraudulentos por parte dos estudantes e das estudantes, como a falsificação de bibliografias, a obtenção de benefícios pelos trabalhos realizados por outras pessoas e a fraude em exames escolares. De qualquer forma, o plágio acadêmico é de longe o exemplo principal de deturpação do legado verdadeiramente científico, porque impede a atribuição justa e correta de autoria àqueles que desenvolvem trabalho científico no âmbito da pesquisa acadêmica. Essa modalidade de desonestidade intelectual já era preocupante quando da utilização de fontes tradicionais de busca por informações, porém, na atualidade, o advento da internet aumentou consideravelmente as possibilidades de ocorrência da fraude em comendo. Em princípio, propugna-se o uso racional da internet como plataforma de busca de informações e divulgação massiva de conhecimentos. Por exemplo, Bild, 2014, página 89, defende o bom uso da internet, retratando-a como um espaço único, plural, em constante renovação e expansão permanente. É composta pela mais vasta, mais rica e mais heterogênea miscelânea de textos e outros documentos digitais que jamais existiriam fisicamente. Por outro lado, ao se tratar de maximização de alternativas fraudulentas, no contexto acadêmico, a internet e seus mecanismos de busca na web também viabilizam a utilização da tecnologia de informação de maneira negativa. Sanches e Narelli, 2002 para 47, aduzem existir atualmente duas forças que estão a contribuir para a prática desonesta no plágio invernos. A extraordinária evolução dos mecanismos de busca de informação via web, o que tem propiciado grande facilitação para se copiarem conteúdos, e a percepção de que essa recorrente prática durante os anos escolares poderia estimular em futuros profissionais a formação de parte dos valores e comportamentos hoje criticáveis mais encontrados na sociedade. Além disso, os alunos e alunas de hoje apresentam maior domínio no uso das tecnologias que as gerações anteriores. Em um contexto de grande domínio por parte da sociedade das novas ferramentas tecnológicas, potencializa-se o problema de plágio acadêmico pela facilitação de cópia. Sendo assim, infere-se que, por vezes, o domínio das recentes tecnologias da informação por parte dos acadêmicos e das acadêmicas não é destinado ao desenvolvimento escorreito da produção científica. Não raramente a reflexão qualificada é substituída pela cópia literal de conteúdos situados na internet. A transliteração de textos encontráveis na web se torna a ferramenta primeira por ocasião da feitura de trabalhos acadêmicos, especialmente aqueles casos em que se exige a presença de argumentos suficientemente consistentes para se manter a integridade da pesquisa científica exigida pela instituição de ensino. Insista-se que a correspondência entre a realidade tecnológica e o plágio acadêmico precisa ser considerada nessa reflexão, dada a sua atualidade. Silva, 2008, página 358, recorda que computador e internet estão fortemente presentes na vida dos graduandas, os quais, na sua maioria, afirmam utilizar hipertextos digitais para pesquisas nos mais variados campos de conhecimento, principalmente visando a elaboração de trabalhos exigidos pela universidade. Em casos tais, compreende-se que não se verifica tão somente um desprezo do acadêmico pelas normativas das instituições de ensino a que se encontra veiculado, se for o caso, mas, acima de tudo, tal proceder é revelador de desconsideração da finalidade e da importância mesmo da escrita, da produção científica e do conhecimento historicamente acumulado, que está a se reconstruir a todo instante, afirmando-se ou se reafirmando metodológico gradativamente. Porém, registre-se que há literatura científica a corroborar a teoria de que, embora a internet e tecnologias correlatas foram erigidas a fontes reais e potenciais de atividade plagiadora, essa mesma realidade tecnológica há de ser um instrumental necessário para se enfrentar tal modalidade de desonestidade acadêmica.
Convém citar, por exemplo, uma das conclusões a que chegaram, né, Sureda, Comas e Murray, né, 2009, página 215 216, no sentido de que as ferramentas principais para combater o plágio acadêmico se sustentam em ações de detecção mediante o uso de programas informáticos, o estabelecimento e implementação de normativas e códigos de conduta acadêmicos e, finalmente, intervenções formativas dirigidas, caso de forma exclusiva ao alunado. Talvez na tentativa de se esmiscuir na psique do plagiador, da plagiadora, Moraes, 2004, página 95 e 96, registra que tal agente defraudador do pensamento alheio não costuma admitir a prática do ilícito. Em verdade, o plagiadora se dedica na defesa de disfarçar o plágio a fim de evitar qualquer vestígio de fraude então cometida. Por isso pregou-se que, seja movido por inveja, seja por mera preguiça, o plagiário, né, escamoteia a mente, né, desmoralizando o verdadeiro criador intelectual. Essa conduta é típica de nossa sociedade, né, de aparência. Invejoso ou preguiçoso, o plagiador incorre em transgressão da ética científica e acadêmica, enquanto noção integralmente da alteridade, atribuindo a si mesmo individualmente a autoria do pensamento, que em verdade pertence a outra pessoa que não o fraudador. A internet, como visto, embora seja um significativo auxílio para tal prática desonesta, não pode ser considerada a causa determinante em se tratando de plágio acadêmico, visto consistir apenas em uma ferramenta de busca de dados e informações. Por isso também há uma diversidade de justificativas alegadas por parte daqueles, né, que estão a incorrer a tal fraude acadêmica. Silva et al., 2020, página 10, afirmam que dentre os motivos sustentados estão falta de tempo, ausência de ética, dificuldade com produção escrita, facilidade de copiar informações oriundas da internet, questões procedimentais, citações de referência. Desse modo, ideias, né, pensamentos e asserções de outros autores e autoras podem ser, né, copiadas ou alteradas, plagiadas a partir de diferentes formatos de apresentação, quer em meio físico ou em aparato digital. A fraude acadêmica em questão apresenta uma sistemática com traço comum de caracterização, o que por conseguinte também contribui para a identificação e a prevenção da apropriação indevida da produção científica alheia. Cantero, Belon e Crego, 2022, página 18, ensinam que as ações de plágio comumente se dão por meio da utilização do copiar, né, e que os alunos e alunas selecionam fragmentos de informação, ora citando os autores e autoras, ora não fazendo a devida referência a que de fato produz o material no qual se pesquisou. Só fazer um adendo aqui, já existe um consenso da comunidade acadêmica científica que quando se cita um trabalho, uma obra, um autor, mas não se referencia, seria fraude. E que quando se referencia uma obra, mas não cita, né, no corpo do texto, seria um erro técnico, a pessoa colocou a mais uma obra que não foi citada. Mas isso depende. Na verdade, para caracterizar uma fraude, no caso, é só no caso se a pessoa realmente teve a intenção de gerar danos. Às vezes pode ser um dia que está em elevado fluxo editorial, muita coisa para fazer, depende, não prestou atenção, depende, a pessoa está começando a fazer escrita científica, não tem experiência ainda. Então é normal, às vezes, colocar referência a mais, colocar a menos, também não é o caso. Né? Se o professor, orientador, já parte do princípio que o aluno já tem má intenção, que ele é fraudador, que ele sente inveja, entende? Que ele é preguiçoso do jeito que foi falado aqui, isso aqui vai levar a penalização por plágio muitos alunos que nunca tiveram essa intenção e às vezes nunca cometeu plágio na vida. Mas aí o professor, por não entender intenções humanas, não é porque foi feito o ato que teve-se a intenção para se fazer o ato. Tem que se avaliar. Uma coisa é a intenção e outra coisa é a pessoa fazer por descuido, sabendo ou não. Não é questão de conceito, não. É fácil entender o conceito. Não, citou, né, que você não colocou a referência, isso não é correto. Ou você colocou referência, citou, isso é fácil entender. Agora eu estou falando da prática. A pessoa não tem prática em fazer isso. Na autoescola, por exemplo, quantas vezes o instrutor está lá falando para dirigir, não, ó, primeiro tem que botar o pé na embreagem, não pode passar de marcha sem botar o pé na embreagem. Então, saber a pessoa sabe. A pessoa já ouviu 500 vezes, a pessoa não é surda, a pessoa já ouviu. Mas por que a pessoa às vezes reprovou na primeira vez o exame de rua, reprovou na segunda, reprovou 10 vezes? É porque não tem prática ainda, meu Deus. O instrutor tem que ter paciência, filho. O instrutor já sabe dirigir, às vezes 10, 20 anos, já tem prática com isso. Ele faz isso de forma automática, de olho fechado.
Aquele que está aprendendo a dirigir não sabe ainda. Não é questão de conceito, não. A teoria é fácil entender. Eu estou falando da prática, filho. O conceito a pessoa já sabe o que é volante, o que é isso, o que tem que fazer, qual que é o primeiro passo. Segundo isso é teoria. A teoria é fácil. A ver, a pessoa já gabaritou as aulas teóricas. Outra coisa é prática, meu Deus. Uma pessoa pega com facilidade a prática. Eu passei na primeira vez no exame de rua, mas quantas pessoas conseguem passar? Não é todo mundo que tem facilidade na prática. Eu peguei muito fácil essa prática de escrita científica, mas quantas pessoas conseguem pegar a prática num curto prazo? Não é todo mundo. Então o professor tem que ter paciência, não pode partir do pressuposto que o aluno está com inveja do autor, da autora, se você não sabe, você não tem prova disso, meu Deus. Para de atribuir uma intenção para o aluno, você nem sabe, você está dentro lá do íntimo do aluno para você saber, você não sabe. Não é porque colocou uma referência mais ou menos, você vai botar uma conduta criminosa para o aluno, você nem sabe. Você não tem prova da intenção, você pode até ter prova que a pessoa colocou a mais ou a menos, isso é uma coisa. Provar que cometeu conduta criminosa é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu. Tem que prestar atenção no que está falando, no que está fazendo para o aluno. E tem professor que é filho da puta, tem professor que ele quer ferrar tanto o aluno, mas quer ferrar tanto o aluno, ainda mais se o aluno for superdotado como eu. Ver um aluno superdotado, não tem motivo para fuder o cara, não, peraí, deixa eu arrumar um motivo aqui, deixa eu desestabilizar o cara emocionalmente, deixar ele hiper mega estressado, aí no dia que ele está hiper mega estressado, eu taco lá para ele entregar uma versão, assim, do dia para a noite, daí eu tenho certeza que ele vai colocar mais ou menos referência, e aí colocando a mais ou menos, eu fodo ele, acuso ele de plágio, acuso ele disso, daquilo, aquilo, só pra ferrar. Tem professor que é filho da puta, que faz isso, tá? Que provoca uma situação, faz o sujeito ficar estressado, deprimido, isso, aquilo, horrorizado, angustiado, sei que lá, e ele exatamente nesse dia já solta lá umas 500 atividades para entregar do dia para a noite, que sabe que naquele estado emocional a pessoa vai cometer um monte de erro. E aí o que ele faz? Atribui dolo, atribui intenção de cometer plágio, isso, aquilo, aquele outro, só para fuder o aluno. Tem professor que é filho da puta, faz isso. Não faça isso, meu Deus, você para de ficar com inveja do aluno. Inveja quem tá sentindo não é o aluno que está com inveja do autor, não. O aluno nem conhece o autor e a autora, filho. Você que é professor igual eu, nós conhecemos a literatura científica. Como é que o aluno e a aluna vai conhecer o autor e a autora, vai estar com inveja do autor? O fulano nem conhece. O aluno não conhece nem você nem eu direito, vai conhecer o autor e a autora como você nem conhece a literatura científica. Então assim, já dá para perceber que quem coloca aqui, ó, não é brincadeira, dá para perceber. Eu percebo, como eu sou experiente, eu sou macaco velho, quando autores desse artigo que está botando que o aluno está com inveja ou com preguiça, já dá para perceber que esse autor e autora é filho da puta. Não presta, não vale nada. Eu tenho certeza que ele faz de sacanagem o aluno ficar desestabilizado emocionalmente, tá com um monte de atividade do TCC para o aluno, para fazer da noite pro dia, no dia que ele está desestabilizado, só para cometer um monte de erro, para poder falar o quê? Tá vendo? Você está com preguiça. Você está com preguiça, você não quer fazer, quer que eu faça sozinho. Não é isso, filho. É você que é vagabundo, está recebendo 50 mil por mês, professor, está recebendo uma fortuna, deveria ajudar o aluno, botar a mão na massa. Não, mas a mãozinha do boiole da biscate vai quebrar a mãozinha se entrar lá no TCC do aluno, botar um acento que faltou, de repente completar uma referência que faltou, ajudar o aluno a fazer um mix com compartilhamento de tela com ele, mostrar para ele como é que ele busca artigos científicos reais, recentes de alto impacto lá, mostrar para ele como é que é a normatização, abrir um manual com ele, fazer junto na prática com ele, com ela, para ver como é que faz, deixar um modelinho prontinho, enviar para ele, para ela, só para ele, né, reproduzir direitinho igual a gente já faz. Então é você que é vagabundo e preguiçoso e preguiçosa e está jogando a bomba pro aluno. É você que está morrendo de ódio, inveja do aluno que tem competência, às vezes é superdotado faz 500 vezes melhor que você, aí você está inventando motivo para falar que se ele botou uma referência a mais ou a menos, é o aluno que está com inveja de um autor que ele nem conhece, filho. Se o aluno superdotado já faz 10 vezes mais que você, não tem motivo para sentir inveja nem de você, que é uma bostinha, um molequinho na falta começando na vida, para que ele vai ter inveja de uma pessoa que ele nem conhece? Ele nem conhece o autor e a autora. Você presta atenção no que você está falando, entende? Então assim, invejoso e preguiçoso é o professor e professora que está recebendo fortuna sem fazer bosta nenhuma e está jogando a bomba para o aluno e está com inveja da capacidade do aluno, do potencial que ele tem para desenvolver e não quer ajudar.
Tá lá vagabundando, recebendo fortuna, não faz nada, responde do jeito que quer, do jeito que quer, faz o que quer e tá jogando a bomba pro aluno. Ainda tá partindo do princípio que se ele botou a mais ou a menos, ele teve intenção de cometer conduta criminosa. E eu tenho certeza que o filho da puta do professor desse vai denunciar o aluno para uma direção, coordenação para poder foder o aluno lá. Vai dar a conduta disciplinar sem o aluno dever nada. Presta atenção no que você, professor, está fazendo. A maioria é filho da puta, não presta, não vale nada. Tá? Eu já fui penalizado várias vezes, não por essa questão, mas gente tirando palavras do contexto, completamente fora da lei, para penalizar à toa, sem dever nada. Por quê? Por inveja, por ódio, porque eu sou superdotado e essa gente não é. Tá? Então, assim, quem escreveu esse artigo, deixa eu voltar aqui. Então, foi Leão e Corrone. Deixa eu ver a formação desses caras aqui. Um é mestrando em Direito Processual e Cidadania, o outro é mestre em Direito, doutor em Direito, doutor em Educação. Então, esses caras, eu sinto muito, na área de Direito, os caras na área de Direito, já a partir do princípio que um aluno que ele nem conhece, né, aluno que ele nem conhece, tá com motivação de inveja ou preguiça porque escreveu a mais ou a menos, pelo amor de Deus, aí você tem que mandar prender esses doutores aí, ó. Pelo amor de Deus, é um cara vagabundo, com doutorado em Direito atribuindo uma conduta criminosa a um aluno e aluno que ele não tem provas de ter conduta criminosa. Isso aqui sabe o que é? Isso é calúnia. Se um doutorzinho bostinho em Direito está atribuindo um crime que o aluno não cometeu, ele está dizendo que o aluno cometeu um crime que não aconteceu, ele está caluniando o aluno. Uma porcaria dessa tem que ser processada e pagar na justiça. Não pode fazer isso. Tá? Para poder falar de alguém tem que ter prova, filho. Não adianta falar merda dos, fez isso, fez aquilo. Se não tem prova, não fala nada, fica quieto. Entendeu? Tem que botar esse cara para cuidar da vida dele, não tem que acusar ninguém não. Entendeu? Não tem prova, vai ficar falando o quê? Não adianta ser doutor disso, aquilo não. Se não tem prova, fica quieto. Tá? Então é isso. E assim você, meu aluno e aluna, se você tem alguma dúvida, o que é plágio, o que não é, o plágio para configurar é uma pessoa que tem a intenção, de roubar a ideia do outro, roubar direitos autorais do outro. E aí quando acontece, aí realmente, quando acontece, normalmente é por causa de preguiça e plágio. Quando acontece, mas como é que se configura o plágio? É você, de repente, ou seja você experiente ou não nessa área científica, você vê uma ideia de uma outra pessoa, talvez essa ideia pode ser comercializada, você pode ganhar muito dinheiro com isso, depende, né? Você pode ter muita ascensão profissional, acadêmico, científico com isso, você pode ver muitas vantagens nisso, e você percebe que você nunca conseguiu produzir aquela ideia. Então você quer roubar a ideia da outra pessoa porque você quer os privilégios, as vantagens financeiras, laborais, talvez até de relacionamento afetivo, sexual, enfim, você quer todas as vantagens e regalias que a pessoa com aquela ideia vai proporcionar. Então a pessoa rouba, a pessoa pega a ideia da outra pessoa lá e fala que é ela que criou, pega aquele produto, fala que é ela que fez, pega aquela ciência, fala que ele que fez, que ela que fez, com a intenção de ter as vantagens disso aí. Então isso sim seria o plágio. Agora o professor já a partir do princípio que só um errinho, uma coisinha a mais ou a menos no texto é uma conduta fraudulenta, um plágio, pelo amor de Deus, é o filho da puta professor que quer criminalizar o aluno. Tá? A má intenção não é do aluno não, é o professor que já tem má intenção, tem o dolo e quer foder o aluno de qualquer jeito. Aí arruma um jeito lá, uma maracutaia, né, uma desculpa esparrapada, um subterfúgio para ferrar o aluno sem o aluno dever nada. Ainda mais doutor de direito. Um doutor de direito tem uma posição dessa sobre prato, toma banho, o que é isso? O cara tem que ter vergonha na cara, não pode acusar os outros assim não, se não tem prova fica quieto, tem que mandar o cara cuidar da vida dele, não tem prova fica quieto, tem que falar nada não. Então tá, então você, meu aluno, minha aluna, se tem dúvida, entre em contato, principalmente sobre questão de plágio, entre em contato, que eu explico para você o que é plágio, o que não é, o que é fraude, o que não é. O que a gente tem que partir do princípio? A gente é professor e professora, não vai acusar o aluno de nada. A gente vai ajudar o aluno está com dificuldade de colocar referência, a gente vai lá e ajuda, entendeu? Abre base de dados, vai explicar para ele como é que encontra artigo, como é que encontra ali, a gente vai explicar como é que encontra, vai ajudar o aluno, não é acusar o aluno não, tem que ajudar, a gente está lá para ajudar, para mediar, para facilitar a vida do aluno e da aluna, não é para acusar. Agora, professor falando que vai acusar o aluno, não pode fazer isso não, que isso, não tem que acusar não, ele tem que ajudar, ué. A gente vai andar mais sujeito com doutorado. O aluno e a aluna, às vezes, é hipossuficiente na atividade financeira, às vezes está em vulnerabilidade acadêmica, às vezes está o aluno totalmente frágil, a ponta mais frágil de uma corda. Aí uma pessoa, né, que tem cargo, que tem status, que tem poder financeiro, vai acusar um aluno frágil, que não tem condições nem de se defender, meu Deus, você não pode fazer isso não. Tem que ter misericórdia, tem que se colocar no lugar do aluno e aluno, não pode fazer isso não. Pode fazer, que isso. A gente que é professor, que é gabaritado nessa área científica, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que dar voto branco, carta branca para qualquer aluno e aluno, não pode partir, senão, não, porque no outro lugar lá, não, outro lugar é outro lugar, filho.
Não, porque com a outra pessoa, não, com a outra pessoa, filho, não tem nada a ver, filho. Eu tenho que tratar o aluno naquilo que o aluno fala comigo, concorda comigo. Não interessa se alguém fez isso, fez aquilo, se o aluno em outro lugar fez isso, não interessa. Aqui, o aluno comigo é aluno comigo, a aluna comigo é aluno comigo, né? Se a aluna deu defeito em outro lugar, isso é problema dela, o outro lugar não é aqui. Né? Se a aluna fez isso ou fez aquilo para fulano ciclano, eu não sou nem fulano ciclano, não tem nada a ver com isso. Tá? Eu não posso responsabilizar a aluna por uma conduta comigo que está correta por conta de uma outra coisa que ela fez ou deixou de fazer com outra pessoa que nada diz respeito da relação que ela tem comigo nem da relação que o aluno tem comigo. Tá? A aluna comigo, ela só vai ser responsável por aquilo que ela falar e fizer junto comigo, só. O que ela fala e faz com outras pessoas não tem nada a ver comigo, isso não entra em cogitação, não vem ao cerne da questão. Mesma coisa do aluno. Tá? É isso sim que tem que ser, em qualquer lugar, qualquer ambiente. Ah, porque na outra universidade, na outra universidade é outra, né? O que aconteceu na outra não é nessa universidade. Se um aluno ou aluna cometeu até um plágio na outra universidade, e aí nessa daqui, de repente, ela fez um errinho ou outro, eu não vou acusar ela de plágio porque na outra ela cometeu plágio. Não, a outra é a outra, aqui é aqui. Aqui eu vou considerar se ela teve dolo, intenção ou não, foi um erro. Eu vou partir do princípio primeiro, que foi um errinho, eu vou ajudar ela de todos os modos. Só se ficar bem evidente mesmo que ela quer cometer plágio, que ela está fraudando mesmo, que ela não tem um pingo de interesse em desenvolver, né, em progredir, em fazer nada, que ficar claro que foi uma conduta criminosa, mas mesmo assim eu não vou denunciar, eu vou chegar, vou explicar, falar assim, olha, para não chegar ao ponto, né, de ter denúncia nem interna, nem externa, nem com punição interna, então, vamos, né, reeducar, vamos passar uma reeducação aqui para não chegar a esse ponto, para não ter penalidade nenhuma, para não sujar a sua história, eu sempre vou por esse caminho, sempre o caminho mais brando, sempre o caminho melhor, mais benéfico para o aluno, para não ter histórico sujo, porque suja o histórico, depois que suja o histórico, como é que fica? Aí suja numa aqui, suja no outra ali, aí como é que fica? A trajetória do aluno está ferrada, de repente ele não consegue bolsa de pesquisa, não consegue progredir, não consegue entrar no mestrado, não consegue entrar no doutorado, não consegue crescer. Por quê? Porque é histórico sujo. Tá? E às vezes o aluno não fez nada, tá? Não fez nada. Por exemplo, eu nunca dei motivo nenhum para ser sancionado em universidade nenhuma. Tem coordenações de curso me acusando, levantando calúnias, difamações para poder, né, para me penalizar em várias universidades, já me desligaram, né, de vários mestrados, já me desligaram de licenciaturas, sem eu dever nada baseado em calúnia, não por plágio, né, nunca fui penalizado por essa questão, né, da escrita científica, na escrita científica nunca tive nada a questionar nesse sentido, mas por outras questões, questão de relacionamento, né, pessoas que querem me deixar longe de mulheres, já me acusaram de assédio no lugar que eu nunca assediei, importunação no outro que eu nunca importunei, de propósito para não me deixar longe das mulheres, e muitas mulheres interessadas em ter relacionamentos afetivos sexuais comigo acabam não tendo, com medo, né, de ser verdadeira essas acusações, sendo que não tem veracidade nenhuma nisso. Né? Só uma estratégia para sujar minha reputação e me deixar longe das mulheradas e deixar a mulherada longe de mim. Tá? Então você, meu aluno, entre em contato por e-mail, WhatsApp, encontros presenciais ou virtuais, estou à disposição, com muita alegria, com muita satisfação, carinho, atendo vocês, tá? Meus alunos e minhas alunas.